Então, tem-se que colocar claramente que essa cidade que nós vivemos hoje é uma cidade com várias superposições de camadas, de fragmentação de um plano inicial, né? E que os responsáveis por isso foram os Coimbra Bueno, que, vendo que teriam, vamos dizer assim, uma atuação plana, total, né, dentro da nova capital, eles alteraram consideravelmente o projeto original do Atílio. Desde o traçado da praça, a praça inicial era uma praça fechada, uma praça seca, e não uma praça aberta, com espelhos d'água, nas dimensões das avenidas principais. E o que é bastante conhecido, que é o setor sul, que o Armando de Godoy ele deu uma assessoria técnica, ele não traçou o projeto do setor sul, né? Ele mandou imagens, fotos do que estava acontecendo em bairros Jardins, né? E, com isso, os técnicos daqui traçaram o setor sul. Só que eles não se deram o trabalho de pegar, foi exatamente isso, já tinham traçado as avenidas do Triângulo, que eu chamo, né, da Praça Ciclo, já estavam abertas, e eles simplesmente colaram, né, sobre o plano do setor sul do Atílio, o bairro Jardim. Então, uma rua, ela cruza a outra, mas sem uma preocupação de fazer uma ligação entre setores, né? Então, a gente percebe que no centro da cidade há uma certa coerência. Aí ela se perde no setor sul, no oeste também, e que foram os outros bairros implantados pelos Coimbra Bueno. Então, a implantação do setor sul, ela se deu por uma questão de marketing, né? e de oposição àquele outro desenho do Atílio. A disputa comercial em torno dos lotes de Goiânia que foram valorizados pelos investimentos públicos. Então, o Estado de Goiás construiu Goiânia, o Tesouro pagou Goiânia, o imposto que o cidadão desembolsa todo dia do seu trabalho custeou essa cidade. No entanto, os interesses privados se apropriaram deste investimento público. E, em torno dessa disputa, Atílio Corrêa Lima foi simplesmente queimado. Ele foi jogado para escanteio, ele foi colocado para fora do carro em movimento sem o menor pudor, sem a menor consideração para com um artista, um técnico, um cientista, um expoente da cultura mundial. Ele simplesmente foi tratado como uma escória, e isso é um absurdo. Ele foi desprezado e menosprezado. Enquanto que aqueles que ganharam muito dinheiro com a sua obra, com a sua concepção, com o seu planejamento, o seu traçado, a sua criatividade, foram guindados à condição de heróis, de construtores da cidade, reverenciados, inclusive até eleito governador do estado. Atílio Corrêa Lima não merece essa condição na qual foi colocado. Não que se deva agora inverter as posições, de forma alguma. Os construtores da cidade têm o seu papel a ser resgatados e garantidos na história. Mas o planejador, o criador, o técnico, aquele que concebeu, que é Atílio Corrêa Lima, concebeu Goiânia, ele precisa ser guindado novamente à sua justa condição de criador de uma cidade moderna. Bom, ele voltando para o Rio, aí ele montou um escritório dele Não, ele fez alguns trabalhos, por exemplo, ele fez a estação de cabotagem do Porto do Rio de Janeiro, né? Era uma adaptação de um antigo pátio coberto, ele fez aquele projeto. E montou um escritório, né? E nesse escritório, ali na esplanada do Castelo,
ele participava de concursos, né? Tinha concurso, por exemplo, o concurso da estação de hidros do aeroporto Santos Dumont. Ele participou do concurso, tirou o primeiro lugar. Em 1937, logo no início do ano, em janeiro, o Ministério de Viações e Obras Públicas resolve promover um concurso para os arquitetos para o projeto de construção de uma estação de hidroaviões no Rio de Janeiro, ali nas proximidades de onde hoje é o aeroporto Santos Dumont. E o Atílio resolve participar desse concurso e, dentre as suas atribuições assim de um recém-montado escritório, a possibilidade de participar do concurso era sempre interessante. Então ele se inscreve e, juntamente com ele, 4 ex-alunos da Escola Nacional de Belas Artes, recém-formados em 1936, final de 36. E eles fazem uma proposta para o concurso e apresentam essa proposta e saem vencedores dessa proposta. Agora, tem uma curiosidade, é que na hora a perspectiva que o concurso pedia, uma perspectiva. Só que o pessoal está acostumado com aquelas perspectivas elaboradas. Foi feita uma perspectiva meia sumária, assim, meia... O Niemeyer pega o lápis, faz um negócio assim, uma perspectiva. E foi feita uma coisa mais ou menos assim, meio simplificada. Então, quase que eles perdem o concurso por causa disso, que eles queriam aquela coisa toda certinha, toda... E eles fizeram isso. Então, eles alegaram, não sei se é verdade, mas eles alegaram que não, aquilo foi porque caiu um tinteiro em cima na última hora e tiveram que refazer tudo rápido. E apresentaram essa perspectiva. Mas acho que aquilo fazia parte do desenho, o esquema mais moderno, mais livre, né, mais solto. Esse conjunto, esse edifício, ele apresenta as características de modernidade de um edifício assim surpreendente para aquela época. Janeiro de 1937, a proposta vencedora feita pelo Atílio e a sua equipe, ela antecipa, inclusive, aos próprios projetos que foram feitos lá para o Ministério da Educação, que ficaram tão famosos e tão importantes como um marco da arquitetura contemporânea brasileira. Esse edifício foi projetado totalmente em concreto. Ele foi feito para ser uma estação de hidroaviões. Ele tem 2 pisos. A ligação entre um e outro é feita através de escadas em caracol, todas elas, tanto a escada interna quanto a escada externa, são em caracol, em concreto armado. As caixilharias toda de amplos vidros em fita, bem dentro de todos os preceitos, dos pontos da arquitetura moderna. Ele está sob pilotis, teto plano, a fachada livre da estrutura, conforme os 5 pontos da arquitetura moderna preconizados principalmente por Le Corbusier. A fotografia desse prédio, ela foi utilizada na capa do livro Brasil Building, que falava da arquitetura brasileira e foi publicada em 1943 pelo MoMA, Museu de Arte Moderna de Nova York. Então isso mostra a importância que foi, o grande destaque que recebeu esse concurso e o vencedor do concurso.
E, principalmente, ele faz todo o paisagismo de entorno do prédio. E esse paisagismo, inclusive, depois foi estendido até a estação de passageiros.